Estamos de volta ao programa Painel Livre. Hoje, 1º de maio, Dia do Trabalho. Estamos falando de uma grande conquista, talvez a maior conquista dos trabalhadores, do direito de greve. Quem está conversando com a gente, né, são a técnico administrativo Leila Silva, da UFVJM, o professor Marinalvo Aparecido Carvalho, também o aluno Elias da Cunha Alves. Quero agradecer a sua participação pelo nosso site tvvalinete.com.br, pelo telefone 3531-1013. Eu vou trazer o telespectador que está participando junto com a gente do programa. Quem está com a gente é o Ronaldo Freitas, no Quatro Vinténs. Boa noite, quero parabenizar a coragem de vocês que se colocam diante da mídia para esclarecer a situação. Professor, essa greve não é uma greve política? Todo ato humano é político, né? Todo ato, você tomar um copo d'água hoje é um ato político, né? Porque para você pegar essa água aí, você teve gestões políticas. Então, nesse sentido, uma greve ela sempre é um ato político por natureza. Porque a política é o quê? É discutir a cidade onde você vive, né? A polis, que constitui a palavra política. Então, polis, política, ou seja, pensar a cidade. Então, nesse sentido, todo ato nosso é político. Então, eu acho que ela é greve, ela é política nesse sentido. No sentido humano, do viver. Toda ação humana é uma ação política. Ela é política no sentido que ela tem que envolver negociações, né? Então tem sindicatos, tem associações de sindicatos que vai negociar com o MEC, que vai negociar com o governo. Se você vai negociar com o MEC, com o governo, é uma ação política. Nesse sentido, sim. Mas não é no meu entender, não é uma greve de politicagem. Que seria outra coisa, né? Acho que não é uma greve que se envolve diretamente com interesses imediatos em relação... De políticas eleitorais, né? De políticas eleitorais, né? Ou partidárias. Eu não sinto que essa greve ela tenha essa intenção. Pelo menos naquilo que eu observo, já que não é uma greve do meu setor, né? É uma greve dos TAs e eles têm uma autonomia, eles têm um sindicato deles, eles têm a maneira própria de se organizarem nesse processo. Mas eu entendo ela, no sentido macro, como uma greve política nesse sentido, no sentido universal, no sentido amplo da palavra política. Mas eu não sinto ela numa greve, vamos supor, política partidária, política eleitoral, né? Mas política no sentido das relações de relações de poder que se estabelece. Né? Assim como uma ação de você implantar um ponto eletrônico é uma ação que pode ser pensada política, apesar do olhar da legalidade. Porque no momento de greve, eu incluo o ponto eletrônico. Então isso aí pode ser uma ação política também. Claro, até para desconcertar. Vale ressaltar também que, infelizmente, o que a gente vê é que, apesar do atual reitor ter sido eleito, né, pelos 3 setores, estudantes, técnicos administrativos e professores, parece que ele não representa a universidade, né? As atitudes que a gente vê, parece que ele representa apenas o governo federal. Você está na universidade há quanto tempo? Há 4 anos. Acho que serve para todo mundo, né? Você tocou no assunto porque essa reitoria foi eleita e reeleita com essa base que você acabou de dizer. Mudou da primeira administração para a segunda gestão? Mudou o pensamento, a forma, porque se foi reeleito pelo esse mesmo grupo, ou seja, estava comungando, e de repente a relação fica desgastada? Talvez essa greve ela está nos mostrando esses caminhos. Talvez uma reeleição, um segundo mandato, não está sendo interessante, né? A gente vai estar repensando, e esse momento de greve está fazendo a gente amadurecer muito essa questão de formação política na instituição. As questões mesmo que a gente gostaria de estar frisando aqui hoje, dessa pauta que nós construímos com os alunos durante o mês do abril, na semana do Abril Vermelho, foi muito interessante, porque o primeiro item da nossa pauta é a abertura de espaços democráticos de diálogo entre as categorias. Nós não temos isso lá dentro, entre os próprios segmentos e a reitoria. Nós não conseguimos falar uns com os outros. Então, nós estamos querendo isso como pauta prioritária e que lá favoreça esse ambiente de formação, de construção, que a gente possa apresentar as nossas demandas e uma classe ouvir a outra. Nós não temos essa oportunidade lá. Nessa pauta,
além, né, desse espaço que você acabou de citar, o que mais é relevante? O item 2, esclarecimento público sobre questões referentes às obras inacabadas da UFVJM, a moradia estudantil, restaurante universitário, prédio da odontologia. Isso é um dever legal, né? O próprio prédio onde nós trabalhamos lá, um prédio que está com escoras, e a gente quer saber por que está, se o prédio está em perigo, não está. A questão da publicidade mesmo, da comunicação, que é um direito de todos saberem o que acontece lá dentro e a gente não sabe, né? O item 3 é retomada imediata das obras do restaurante universitário e da moradia estudantil. Eu trabalho diretamente na Prograde e eu vejo muitos alunos que chegam lá e preenchem o requerimento de cancelamento do curso, desistindo do curso, porque eles não têm condições de se manter aqui em Diamantina. Então, acho que esses 2 itens, o restaurante universitário e a moradia estudantil, são itens primordiais para que a gente consiga manter os alunos que não têm condições de manter aqui em Diamantina. O 4º item, segurança, pronto atendimento médico, identificação de vias, telefonia, iluminação pública de qualidade. Então, nós temos prédios lá afastados que não tem iluminação, não funciona nenhum tipo de telefone. Então, assim, colegas que, se acontecer alguma coisa de um técnico ou um aluno passar mal, não tem como pedir socorro, não funciona. Então, isso é a realidade do campus JK hoje, é essa, né? Alguns setores lá que não funciona. A questão do risco, né, do perigo. A gente teve recentemente um assalto, uma tentativa, me parece, com vítima. Né? Exatamente. Então, quer dizer, um local afastado. A nossa segurança e a segurança de todos que estão lá. Então, a gente está chamando a atenção para essa pauta, né? A construção efetiva e coletiva do Plano de Desenvolvimento Institucional, que é o PDI, é um documento que é o mais importante para o gerenciamento, para a gestão de toda a instituição. Ele tem que ser feito coletivamente, com a participação de todos os segmentos, né? O item 7, o aumento quantitativo de técnicos administrativos para garantir melhores condições de trabalho e saúde para os trabalhadores, bem como o melhor atendimento das necessidades da comunidade universitária. Igual a gente está falando, a gente fica sabendo assim, por que as obras não... É um funcionário para licitação, um funcionário, então o aumento de técnicos, ele é essencial para a continuidade da universidade, como que o técnico é importante para a instituição crescer, né? Melhoria e ampliação dos horários do transporte coletivo, abrangendo fins de semana e férias, que o campus ele seja mais acessível, né? Em épocas de férias de alunos, a férias do calendário escolar, o transporte ele muda os horários, então a gente precisa dessa comunicação. A gente sabe que não é só responsabilidade da universidade, do reitor, que é da prefeitura, né? Porque eles prestam o transporte urbano, eles levam. Então, assim, na época de férias o transporte ele muda o horário. Então, assim, os técnicos não conseguem, que dependem do transporte para chegar. Porque o transporte não é só para os alunos, né? Exatamente. Tem os profissionais que... Então, assim, já teve colegas nossos que ficaram 2, 3 horas no ponto esperando e o ônibus não passa, por não está no calendário letivo, né? E o 9º, que é o primordial agora, e principalmente nesse dia de hoje, a gente está pedindo apoio. Essa semana nós fizemos várias manifestações pedindo o apoio dos alunos e dos professores, que é a revogação imediata do corte do ponto dos técnicos administrativos em greve. Nós fomos a única universidade no Brasil inteiro, de todas que estão em greve, que os técnicos tiveram o corte do ponto. Mas a greve foi considerada ilegal? Não, a greve não foi considerada ilegal. Então, no Brasil inteiro, o Instituto, que foi o IFMG, e a universidade, foram os 2 únicos órgãos que teve essa consequência. E, na verdade, nós entramos com o mandato de segurança coletivo e o do Instituto já saiu ontem a liminar, dando direito a eles e pedindo em 10 dias para estar sendo resolvida essa questão. E o nosso também, a gente está com essa esperança que isso resolva, né? O 10º item é critérios transparentes para o repasse de assistência estudantil para os estudantes, o reajuste das bolsas de assistência estudantil e o pagamento de diárias para os estudantes em trabalho de campo
e a criação de uma comissão de avaliação e acompanhamento de distribuição dos recursos da assistência estudantil. Então, nós discutimos e essa pauta foi feita entre os estudantes, os técnicos e alguns professores que participaram com a gente do Abril Vermelho. Bom, apesar de ser uma greve de nível nacional, de pautas nacionais, a gente tem questões bem localizadas, né, para serem resolvidas. Quero comentar sobre isso daqui a pouco, a gente vai fazer um rápido intervalo, voltamos em instantes.